Olá, pessoal, queridos candidatos aí ao concurso da Polícia Militar, sejam bem-vindos, né? A nossa apresentação, nós vamos fazer hoje aqui uma aula demo, né? Que a gente chama, uma demonstração aí, para vocês fazerem uma degustação do conteúdo que nós podemos apresentar a vocês, tá certo? Eu sei quem vocês são e parabéns pelo que vocês são. Vocês são pessoas interessadas aí no concurso da Polícia Militar. Eu vou fazer uma apresentação minha, para vocês saberem quem eu sou, né? Eu sou o professor Lindomar, não é isso? E tenho experiência aí no concurso da Polícia Militar, conosco aqui, né? Já desde o concurso de 2010 em diante, perfeito? Então temos a alegria de vermos vários ex-alunos nossos envergando hoje a farda da Polícia Militar, né? Muito bacana quando a gente está num evento público aí, no Maracanã, né? Enfim, e aí daqui a pouco passa aquele soldado, normalmente aquele recruta, né? Recém-incorporado, e fala com a gente, professor, tá aqui, eu consegui, né? E é uma alegria muito grande. E nós temos esse orgulho, né? De darmos uma preparação aí que permita ao candidato passar no concurso. Então, além dessa experiência local aqui específica do concurso, eu também sou uma pessoa muito relacionada ao serviço público. Eu ingressei com 20 anos de idade no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, correto? E, né, fui seguir minha vida. Fiquei 5 anos lá, um pouco mais de 5 anos, fiz outro concurso, passei para a Rio Luz, uma empresa pública municipal, né? Fiquei 2 anos lá. Mais além, fiz outro concurso, estou há 24 anos no Poder Judiciário Federal, tá certo? Então, quer dizer, eu mesmo tenho essa experiência, por isso que eu tenho essa empolgação, esse ânimo aí em trazê-los, né, aqui para a realidade do concurso público, do serviço público, tá certo? Que é uma conquista muito grande. E aí, vocês estão no lugar certo. Nós, já vou adiantando então, uma parte aí até de orientação. Nós aqui nos atemos rigorosamente à lei do concurso. E qual é a lei do concurso? O edital. Inclusive, vocês também têm que ter bastante conhecimento do edital. Lá está todo o cronograma, todo o calendário, todas as exigências que não podem ser desobedecidas nem pela organização do concurso, sob, né, possibilidade aí de anulação, até por recurso ao judiciário, uma ação judicial para se desfazer uma decisão da administração do concurso que desrespeite o edital. Por isso, nós seguimos o programa, o conteúdo ministrado aqui é rigorosamente o que é definido pelo edital. E o edital de 2010 se repetiu em 2014, né? E aí estamos na expectativa do próximo. Nós trabalhamos com o quê? Com os que a Polícia Militar vem usando, tá certo? Quando sair o edital novo para esse concurso agora, nós vamos nos adequar imediatamente e rigorosamente a esse edital, tá certo? Então, o que a gente fala aqui é porque está no programa. E outra coisa, a banca examinadora, aplicadora das provas, elaboradora das provas, estamos muito atentos a ela, né? Estamos aí de olho, por exemplo, na nossa Fundação Getúlio Vargas, que recentemente, né, conseguiu ganhar aí licitações para realizar provas recentes da Polícia Militar. Se não for ela, a outra, nós vamos procurar conhecer a linha de aplicação das provas daquela banca para trabalharmos de maneira aí mais precisa com o que vier na prova, tá certo? Pois bem, aí nessa área profissional, né, da minha carreira dentro do serviço público. Na parte acadêmica, né, eu comecei a fazer um vestibular lá cedo, muito jovem, na UF, mas era em Niterói, morando no Rio, né, cursei alguns períodos na UF de História, e depois eu ingressei na UFRJ, por outro vestibular, né? E esse sim eu fiz a extensão do curso. E depois um outro curso de Direito na Universidade Estácio de Sá, tá certo? Então essa é a bagagem acadêmica que eu tenho para ministrar a esses conteúdos, né, da Polícia Militar. Graças a Deus a gente tem feito aí com razoável eficiência e sucesso, para nossa alegria. Bom, vamos lá então à matéria propriamente dita, né? Vamos entrar aqui inicialmente no assunto de geografia. O concurso de geografia da Polícia Militar, seus editais, especificam o conhecimento da geografia do Estado do Rio de Janeiro. Só é Estado do Rio de Janeiro e acabou. Dentro desses aspectos da geografia são abordados nosso desenvolvimento urbano e populacional. Nessa parte é muito centrada aí ao Rio de Janeiro e um pouco de região metropolitana. Rio de Janeiro, capital, tá certo? Não é o estado todo. Mas tem outras abordagens em relação à estrutura econômica, política do estado como um todo. E aí
é o estudo das divisões regionais oficiais do estado do Rio de Janeiro. E também as características aí de relevo, clima, a parte da geografia física também, né? Hidrografia, nosso litoral, nossas estradas, nossa infraestrutura. Perfeito? Bom, nós escolhemos para esse início um assunto que é bastante priorizado aí no concurso, que é as regiões do estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Nós vamos lá mostrar inicialmente o nosso mapa. O mapa do estado do Rio de Janeiro, né? Que é algo que vocês vão ter que se familiarizar bastante, é muito interessante aí, sempre que puderem, darem uma olhada, principalmente procurando mapas com essa divisão regional que eu acabei de falar, e se familiarizando com o quê? Os principais municípios de cada região, tá certo? Eu vou começar falando aqui das características, algumas características de cada uma dessas regiões. Essa aqui, num lilás um pouco mais claro aqui, é o nosso querido Noroeste Fluminense. É uma região que faz divisa, né? Onde o estado faz divisa com os estados do Espírito Santo aqui e Minas Gerais aqui, tá certo? O Noroeste Fluminense, pessoal, se caracteriza por ter um desempenho econômico, né? O PIB, Produto Interno Bruto. Todos esses conceitos vão ser mais ampliados, né, no curso. Eu não posso aqui agora ficar definindo PIB, IDH, densidade demográfica, não, tá? Então eu estou jogando aí o PIB, Produto Interno Bruto, que mede o quê? Quantidade de riqueza, a dimensão da riqueza daquela região. E o PIB do Noroeste Fluminense é muito reduzido. É uma região que tem o menor PIB do estado. Significa o quê? A região menos rica do estado, tá certo? É uma região onde a agropecuária, apesar de a agropecuária, né, ter uma participação muito pequena em relação ao PIB do estado, em torno de 1% a 2% do PIB do estado, lá no Noroeste Fluminense, a agropecuária chega a ter 6% do PIB regional. Aí nós temos duas conclusões a tirar disso. Você veja, mesmo onde a agropecuária se destaca no Rio, ela só chega a 6% do PIB. E no geral do estado, ela não chega a 2%. Mas lá é uma região rural. E aí, o que nós temos a dizer, então, a mais sobre isso aí? No Noroeste Fluminense, nós temos uma baixa densidade demográfica. O quê? Espaços vazios, a população está pouco concentrada. Até porque, em número absoluto, o Noroeste também tem a menor população do estado do Rio de Janeiro. Né? Pra vocês terem uma ideia, o Noroeste Fluminense tem em torno de 330 mil habitantes, ao passo que o estado todo tem quase 18 milhões de habitantes. Perfeito? E aí, para concluir, se destaca no Noroeste Fluminense o município de Itaperuna. Correto? Vamos lá, então, para a próxima região. Norte Fluminense. Essa região, ela já se destaca por ter o segundo maior PIB do estado. É uma região, economicamente, muito mais desenvolvida que o Noroeste Fluminense. Até alguns recursos que a população do Noroeste Fluminense precisa de maior tecnologia, de maior potencial, ela precisa recorrer ao Norte Fluminense, tá certo? E aí, o que nos vem à cabeça, mesmo para quem é de fora aí, em relação ao Norte Fluminense? Porque, falo de fora, né? Porque o concurso da Polícia Militar atrai gente do Brasil inteiro. Quem é aqui do Rio vai ter mais facilidade em conhecer, o Norte Fluminense tem essa vocação. Mas mesmo quem é de fora pode ter ouvido falar nisso. O grande destaque do Norte Fluminense é a exploração de petróleo, que nem é no seu território. É uma base, o Norte Fluminense é uma base para a exploração de petróleo na plataforma submarina aqui no nosso litoral, tá certo? Na Bacia de Campos. E aí, os dois grandes municípios da região que se destacam como base dessa exploração são os municípios de Campos e de Macaé. Então vamos lá. Norte Fluminense, petróleo, né, atividades da extração petrolífera. Até vou adiantar outro ponto. O Porto do Açu, recentemente, aí, não tem 10 anos aí de criação, é um grande complexo industrial, o porto em si, mas ao redor se expande um complexo industrial relacionado à atividade de extração de petróleo. Beleza, temos a primeira grande informação do Norte Fluminense, mas tem outra. A agroindústria da cana-de-açúcar. O Norte Fluminense é conhecido pela sua... Aí, por que o nome é agroindústria? Lavoura de cana, como também o processamento industrial do que essa cana produz,
que pode ser, né, o álcool combustível ou o açúcar, tá certo? E aí outro bizu. O norte fluminense tem tudo a ver com combustível, não é isso? Tanto do petróleo quanto da cana na produção de etanol. Correto? Campos e Macaé se destacam lá. Por esse município, por essas duas regiões, passam lá o rio, né, passa o Rio Paraíba do Sul. Vem cá de São Paulo, corta todo o estado aqui, ó, e a foz dele aqui no norte fluminense. Beleza. Vamos passar para a região serrana, em azul claro aqui. Grandes destaques dessa região na região serrana, são os municípios de Teresópolis e de Nova Friburgo. Região serrana, o nome oficial é esse, e o nome popular também é região serrana. O nome indica o quê? Serrana. E aí na parte da geografia física, relevo e tal. Planalto Fluminense, são regiões de altitude mais elevada. Clima mais ameno. Tiveram, historicamente, lá pioneirismo na colonização por europeus. Então, uma grande vocação da região serrana é o turismo, com a sua arquitetura de inspiração europeia, seu clima ameno, tá certo? Então, a região serrana se destaca pelo turismo, se destaca também pela sua indústria têxtil, pela sua indústria gráfica, produção de livros, né? E tal, editorial. Então, a região serrana, quem é carioca aqui vai ter mais facilidade, quem é dos arredores, uma feira da lingerie de Friburgo, né? A nossa experiência aqui, a feira de lingerie de Friburgo, indica que a produção têxtil lá é forte, e é forte nessa região. Tem a indústria cimenteira em Cordeiro e Cantagalo, enfim, potencial econômico da região serrana. Agora, aqui em verde claro, nós temos a Baixada Litorânea, região das Baixadas Litorâneas. O grande destaque dessa região é o município de Cabo Frio, mas temos Búzios também, Saquarema. Nessa região se destaca também o turismo, mas nós temos, por exemplo, também a produção de sal, que se destaca no litoral. Quem é daqui passa por ali e vê aquelas salinas no nosso litoral dessa região. Um forte mercado imobiliário, construção civil, também são destaques das nossas baixadas litorâneas. O nome popular dela é a região dos lagos, o oficial Baixadas Litorâneas. Vamos lá agora para o centro-sul fluminense, essa região simpática aqui em verde escuro. É uma região que se assemelha nas suas condições ao noroeste fluminense. Tem um PIB aí bastante reduzido, né? O centro-sul fluminense tem o segundo menor PIB do estado. Mas lá se destacam a atividade turística, né? É a região aí do café, né? Em decadência, né? Não se produz mais café no Rio como se produzia, mas ficaram lá as nossas grandes fazendas de café, né? E hoje são hotéis fazendas. O turismo é bastante forte no centro-sul fluminense. Mas o destaque dela tem o segundo menor PIB do estado, né? Isso também tem uma densidade demográfica mais reduzida e a agropecuária lá ganha um pouco mais de destaque. Passa por ela a BR-40, né? Uma rodovia grande e importante no estado do Rio. Vamos lá agora para essa região em amarelo, chamada o nome oficial dela de região Médio Paraíba. Esse nome decorre do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul vai ser sempre muito falado, é um rio que vem por aqui, serve de divisa com Minas a partir de Três Rios, volta para dentro do estado para ter sua foz no norte fluminense. É o maior rio do estado, né? Tem 600 e poucos quilômetros de extensão, a maior parte deles corridos dentro do Rio de Janeiro, ele vem cá de São Paulo, né, de Caçapava. E aqui essa região se chama do Médio Paraíba, porque aqui o Rio Paraíba do Sul está mais ou menos na metade do seu curso. E forma aqui, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, um vale, perfeito? Quais são os destaques dessa região do Médio Paraíba? Indústria siderúrgica. A nossa primeira grande indústria nacional aí de siderurgia foi a Companhia Siderúrgica Nacional, instalada em 1941, 42, lá nos anos 40, pelo governo Getúlio Vargas, onde hoje é o município de Volta Redonda, tá certo? Siderurgia, muito forte lá. Tem um bom parque industrial, fica entre Rio e São Paulo, né? Nós vamos olhar o mapa aqui, né? O Rio de Janeiro está aqui e a nossa rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, passa exatamente pelo Médio Paraíba. Então ela é favorecida aí por essa proximidade de duas grandes metrópoles. Mas
o grande destaque dessa região é a recente, porque tem de 20 anos para cá, vamos dizer assim, aproximadamente, a instauração lá de um parque industrial automobilístico. E é o grande destaque da região que tem alavancado o Médio Paraíba, que tem o terceiro maior PIB do estado, ali muito próximo do PIB do Norte Fluminense, tá certo? Seus principais municípios, né? Eu falei aqui que Três Rios e Paraíba do Sul são os principais da Costa Verde, Teresópolis e Friburgo são os principais da Serrana, e aqui se destacam o município de Resende e o município de Volta Redonda. O Norte Fluminense tem, o Médio Paraíba tem um PIB aí de quase 40 bilhões de reais, ao passo que o Norte Fluminense tem em torno de 45 bilhões. Quer dizer, então, o Médio Paraíba está encostando lá no Norte Fluminense, tá certo? Vamos lá para a região da Costa Verde. Apesar de estar em rosa aqui, né? A Costa Verde é uma região que tem esse nome oficial, que tem o menor número de municípios: Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. O forte destaque dessa região é a sua vocação turística também. Lá, muito mais intenso um turismo caro, né? Uma região que não costuma ser barato de se visitar. Essa região é um litoral bastante recortado, acidentado, né? E tem muitas ilhas, correto? E a maior ilha do estado, inclusive, é a Ilha Grande, que pertence ao município de Angra dos Reis. Ilha Grande não é um município, tá certo? Outra atividade forte na Costa Verde é a sua indústria naval e sua pesca, tá certo? Ela é cortada pela BR-101, que também liga o Rio de Janeiro, só que São Paulo, mas não a capital. Liga ao litoral de São Paulo, inclusive o nome popular da BR-101 nesse trecho é a Rio Santos. Por fim, pessoal, em lilás aqui, um roxo escuro aqui, é a região metropolitana. Essa é a mais importante do estado. Nela está a capital, Rio de Janeiro, e, para vocês terem uma ideia, de cada R$100 do estado do Rio de Janeiro, R$75 estão na região metropolitana. Os outros 25 que se dividam entre as outras. Então essa região concentra 75% do PIB do estado. É muito dinheiro em relação ao estado nessa região. Até o estado do Rio apresenta uma questão de macrocefalia econômica, porque muito da sua riqueza está concentrada numa região só, que é a metropolitana. Em termos de população também, em torno de 70% da população do estado está na região metropolitana. Então, se nós temos aproximadamente, não chega a 18 milhões, 17 milhões e 700 mil habitantes no estado, algo entre 12 e 13 milhões de habitantes estão na região metropolitana. Para vocês terem uma ideia do tamanho dela, só a capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem metade do PIB de todo o estado. De cada R$2 do estado do Rio, um está na capital. Então, o grande destaque da região metropolitana é a sua enorme concentração econômica, né? PIB muito alto em relação ao estado e população muito alta também em relação ao estado. Em termos geográficos, mais físicos, né? Essa parte do litoral metropolitana Costa Verde tem um litoral muito recortado e acidentado, né? Muita ocorrência de ilhas. Nós temos as 3 baías do estado existindo aqui, a de Guanabara, a de Sepetiba e a baía da Ilha Grande. Além de termos uma restinga. A restinga é quase uma ilha, cercada de água por todos os lados, não, por quase todos os lados. Normalmente a restinga tem um pontinho de contato com o continente, que é o caso aqui da restinga de Marambaia. Perfeito, pessoal. Então aqui nós abordamos, né, os principais aí, né, bem acelerado, né, porque a ideia da aula é uma demonstração das características das regiões do estado do Rio de Janeiro. Vou passar aqui até um macete, não seria um bizu. As nossas regiões do estado, elas podem ser exemplificadas, se você observar que o Rio de Janeiro se assemelha a um retângulo, né, se aproxima um pouco de retângulo, né, esse esquema aqui para facilitar a memorização. O Noroeste, Fluminense, Norte, Serrana, Litorânea, Centro-Sul, Metropolitana, Médio Paraíba e Costa Verde. Bom, abordado esses assuntos da nossa região metropolitana, das nossas regiões do estado, eu vou passar a um exercício, né? Porque o nosso conteúdo ele é dividido em exposição de programa e prática de exercícios.
Exercíciozinhos 1, aí, de geografia, sobre esse assunto que nós abordamos como demonstração. Tá certo? Eu vou dar a imagem aqui. Você, se quiser tentar fazer, você dá uma pausa aí no vídeo, lê com calma, tenta resolver, tá certo? Então, vamos lá. Deu a pausa? A resolução seria essa aqui. 1. A relevância fluminense no cenário nacional é visível, sobretudo na economia. E aí já vou adiantando, né? Fluminense, todos que nascem no estado do Rio de Janeiro, nasceu no estado do Rio de Janeiro, o gentílico é fluminense. Quem nasce no município é que é carioca. Então, quem nasce no município do Rio é carioca pelo município e fluminense pelo estado. Assim como quem nasce em Niterói. É niteroiense pelo município e fluminense pelo estado. Perfeito? A relevância fluminense no cenário nacional é visível, sobretudo na economia. O estado possui o segundo maior PIB, Produto Interno Bruto, do país, o que corresponde a aproximadamente 10% do total nacional, superado apenas por São Paulo, que tem cerca de 32%. O que significa isso aí? De cada R$100 do Brasil, 32 estão em São Paulo e 10 estão no Rio. Os dois somados dão R$42. É isso? De cada R$100 do Brasil, R$42 estão no Rio, estado do Rio e estado de São Paulo. É quase metade. Então, né, apesar de São Paulo ser quase o triplo, né, em torno do triplo do tamanho do Rio, o Rio tem o seu destaque nacional com 10%. Dentre as atividades econômicas que se destacam no espaço fluminense, assinale a opção que está incorreta. E aí outra coisa que a gente treina aqui, né? Nós treinamos a fazer os exercícios como se deve fazer em concurso. Né? Vamos dar várias orientações aí sobre a administração do tempo, sobre leitura de enunciado, absorção do conhecimento do que o enunciado traz. E aqui tem o primeiro macete. Está pedindo muita atenção nisso, o que é incorreto. Perfeito? No Vale do Paraíba, o crescimento se deve... No Vale do Paraíba, que é aquela região do Médio Paraíba, né? O rio lá forma um vale. Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Lembrem-se, né? No Vale do Paraíba, o crescimento se deve ao avanço industrial da região, especialmente nos setores metalúrgico, mecânico e automobilístico. Isso aqui é uma verdade, está certo, e se o enunciado que é o incorreto, não é isso que nós vamos marcar. 2. Apesar da baixa participação no PIB estadual, o setor agropecuário desponta como atividade econômica promissora no estado. Haja visto o dinamismo de sua alta produtividade e o alto índice de exportação de gêneros alimentícios. Ora, isso aqui está errado. Nós vimos aí na nossa explanação que a agropecuária no Rio, o máximo que ela chega aí é 2% do PIB total do estado. Então, a agropecuária jamais será essa grande atividade com esse destaque todo. Até onde ela ganha maior repercussão, que é o caso, por exemplo, do Noroeste Fluminense, que chega a ser 6% do PIB local, ainda assim não tem esse destaque todo. Então a B está errada. Então vamos lá para a opção C. Na região metropolitana, temos grandes investimentos industriais recentes ou que estão em andamento no estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Tênio Siderúrgica, Distrito Industrial de Santa Cruz. Fica dentro do município do Rio isso, tá? E é uma verdade. E o Comperj, Complexo Petroquímico da Petrobras, em Itaboraí. É na região metropolitana do Rio. Isso é uma verdade. A letra C está certa. Se ela está certa, não é o que nós vamos marcar, porque o enunciado que é o incorreto. D. No Norte Fluminense, o dinamismo é o resultado da expansão das atividades de apoio à extração do petróleo nas áreas marinhas da bacia sedimentar de Campos. Certíssimo, né? Nós vimos Norte Fluminense, Campos, Macaé. Destaque lá é o petróleo. Letra E. Turismo é uma atividade de grande importância, em particular para as regiões metropolitanas, das baixadas litorâneas, região serrana e da Costa Verde. Isso aqui também está correto, né? E aí vamos marcar a letra B, que é o errado, e é o que o enunciado pede. Letra B de bola é a resposta desse exercício de geografia. Correto? Então tá aí. Foi uma amostragem, né, um pouco acelerada, eu peço compreensão, né, a didática fica um pouco ali pressionada, né, porque a ideia é uma demonstração aqui, a gente acumula o máximo de conteúdo que possa oferecer para resumir e demonstrar aí nossa preparação, perfeito? E aí, eu vou agora passar
para a nossa matéria seguinte. Vamos fazer uma demonstraçãozinha básica do nosso programa de direitos humanos. Bom, no programa de direitos humanos, o conteúdo central dele ele não é tão grande, o de geografia é bem maior. O conteúdo central dele é o nosso querido artigo 5º da Constituição Federal, relacionado aos nossos direitos e garantias fundamentais. Quando, lá na promulgação da Constituição, em 1988, o deputado, presidente da Assembleia, falou que ela era a Constituição cidadã, ele se referia, a inspiração dele era esse artigo 5º. É o grande referencial na nossa Constituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, correto? Então não pensem que a aula de direitos humanos vai ter bastante aí de assunto relacionado ao direito, correto? Direito propriamente dito como campo de conhecimento, né? Nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos a ele. Eu escolhi do artigo 5º, que tem 78 incisos, né? Está aqui, né? Posição em que ele se localiza dentro da Constituição, está no título 2, capítulo 1, e o artigo 5º. Ele traz, então, no seu caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Então, essa aí o caput traz a introdução, a definição, né, do que o artigo pretende abordar, e os incisos vão fazendo a especificação, correto? Eu escolhi os incisos muito relacionados à atividade policial militar, tá certo? Que é aqui, perdão, é o inciso 11. Olha o que diz o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Perfeito? Esse é um dos princípios fundamentais aí do artigo 5º, a garantia da sua privacidade, a garantia da sua propriedade, da sua intimidade. Só pode entrar na casa de alguém nessas condições aqui previstas nesse inciso 11 do artigo 5º. E aí, eu vou trazer a primeira percepção. Casa aqui, morada aqui, abrigo, é no sentido amplo, é no sentido estendido. Não é só aquele local em que você mora tradicionalmente com a sua família, com seu muro, seu portão, não. Pode ser entendido como um local de abrigo aquele em que você trabalha regularmente. Então, o seu escritório de advocacia, o seu escritório de contabilidade também vai ser entendido como um local de abrigo que vai estar sob a proteção do que determina o inciso 11 do artigo 5º, tá certo? Então, a casa, nós vamos até estender essa percepção. Abrigo, né? Um trailer, né, que você more lá, não vai querer apelar para dizer que seu carro vai ser um abrigo, só pode entrar lá com mandado durante o dia, tá certo? Não é o caso. Agora, se é um trailer em que você esteja fazendo dele um local de morada, ainda que temporário ou provisório, aí sim vai estar sob a proteção do inciso 11 do artigo 5º. Então, a casa no sentido ampliado, tá certo? Vale um escritório. Olha, até quarto de hotel pode ser enquadrado nessa noção aqui de abrigo, tá certo? E aí não se entra lá indiscriminadamente. Então, quais são as condições para se adentrar num local de morada, abrigo do indivíduo, do cidadão? E ainda o inciso traz um reforço aqui importante na ideia do inviolável. Cada vez que aparece essa palavra inviolável, a Constituição está querendo dizer o quê? Olha, não tem muita negociação nisso, não. É inviolável esse direito, é porque ele, vamos dizer assim, não é a palavra adequada, né? É quase que um direito sagrado, não se pode ficar mexendo nele. Perfeito? Então vamos lá. Quais são as condições para, então, se adentrar no abrigo, no local de abrigo, na casa, morada de alguém? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador. Opa! Então, não pode entrar sem consentimento, mas pode entrar com consentimento. Perfeito?
esse é um. Com consentimento, pode-se entrar. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Vamos botar o segundo hipótese em que você pode entrar, né, independente do morador. Né? Aqui depende do morador, com consentimento. Mas o 2 é o flagrante delito. Aí você pode entrar. Em flagrante, vai poder entrar. Ou desastre ou para prestar socorro. Aí, ó, eu vou botar no 3 aqui, juntos, essa ideia. Desastre e socorro. Né? Você vai socorrer uma pessoa, se fosse assim, né, no caso do desastre e socorro, os bombeiros estariam perdidos. Eu fui bombeiro lá há 5 anos, né, tenho bastante conhecimento de causa nesse ponto aí. Né? Nós íamos para os eventos, né, para as ocorrências, e nós tínhamos que entrar na casa da pessoa com, ainda que não houvesse ninguém lá, não houvesse o consentimento, porque nós tínhamos que debelar aquele desastre ou socorrer uma vítima. Ou, por exemplo, né, a defesa da integridade, né, a defesa de alguém ou de terceiros, né, também é um dos motivos que pode entrar. Está associado com a ideia de socorro. Perfeito. Agora, ou por determinação judicial, perdão, não mudei a tela aqui, ou por determinação judicial durante o dia. Agora eu vou botar o 4 aqui embaixo, tá certo? Mandado judicial, ordem judicial, determinação judicial. Como já está aqui por determinação judicial, eu preferi escolher a palavra mandado judicial. Agora, esses mandados têm que ser cumpridos durante o dia. Essas são, então, as 4 hipóteses em que se pode entrar no local de morada, de abrigo do cidadão, do indivíduo. Né? Com consentimento dele, flagrante delito, em caso de desastre ou socorro, ou por ordem judicial, mas desde que seja cumprida durante o dia. E aí, as nossas clássicas operações das polícias civil e federal, né? Às 6 da manhã. Normalmente lá já amanhece lá o jornal matutino, aquele da manhã nas televisões, ou mega operação da Polícia Federal, invadiu lá, prendeu, né, o peixe grande lá às 6 da manhã. Porque tem que ser cumprida durante o dia. Correto? E aí, eu escolhi um outro inciso, o 12. Sobre a violação, né, é um inciso que garante a intimidade e a privacidade. É inviolável, olha aí, inviolável, também não se admite negociação. O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Galera, então, e aí lá nos outros incisos nós vamos ver, a prova ilícita não deve ser admitida no processo. Se você faz um grampo telefônico, se você obteve dados ilegalmente, sem autorização judicial, sem ciência e consentimento do envolvido, ou sem autorização judicial, você está desrespeitando esse inciso. Não pode. Só pode haver a quebra de sigilo, né, telefônico, comunicações de uma pessoa por ordem judicial. E ainda assim com a restrição de que seja para fins de investigação criminal, e aí investigação criminal. A que isso se refere? É um inquérito. Correto? É um inquérito, é a fase ainda onde estão atuando o Ministério Público, as delegacias, para esse fim do inquérito, da investigação criminal, da atuação das polícias judiciárias, é permitido a quebra desse sigilo, perfeito? E o outro motivo é a instrução processual penal. A instrução processual penal tem a ver com o processo judicial propriamente dito, já em andamento. Para a instrução, né, a instrução para a formação, para o saneamento e a condução, a elaboração, o andamento do processo, é possível a quebra do sigilo, né, nessa fase de instrução processual penal. É o quê? Quando um processo judicial já está constituído. Então seria a diferença ali principal entre investigação criminal, voltemos aqui, e entre instrução processual penal, tá certo? Então os incisos 11 e 12 da Constituição Federal, que eu trouxe aí como exemplo, né?
Tem outros incisos aqui para trás, e agora vamos a um exercíciozinho. Testar nosso conhecimento sobre direitos humanos. Artigo 5º. Vamos lá. Você dá aquela pausa, né? Lê o texto, tenta resolver, né? Um dos importantes do candidato é ele não se enganar, correto? Né? Ele, né, se iludir. Ele tem que tentar ali. Se ele errar, errou. Só ele sabe disso, não precisa ter problema. Né? E é para ele se avaliar com fidelidade. Perfeito? Vamos lá. Deu pausa, viu a imagem, resolveu? Agora é comigo. 1. Portanto, a regra é que ninguém pode entrar no domicílio alheio. Essa é a regra, de fato. Nós vimos as exceções. É permissão do morador, desastre ou socorro, mandado durante o dia, enfim. Flagrante delito e tal. Mas a regra é não poder entrar. Aí, as exceções para esta regra são as seguintes, exceto uma das opções abaixo. Marque-a. Faltou uma vírgulazinha aqui. Correto? Então, aqui nós vamos ter 3 exceções à regra de impedir entrada. Mas uma não é exceção. Né? É uma dessas 4 opções, você não pode entrar. E é isso que tem que marcar. A regra é ninguém poder entrar, as exceções para a regra são as seguintes abaixo, exceto uma. Nós vamos marcar essa que não se enquadra na possibilidade de entrada. Vamos lá. É possível entrar com a ciência do morador? Não. Não é possível entrar. O que pode entrar não é ciência, é o consentimento. Você saber é uma coisa, você permitir é outra. Então, a 1 não se enquadra como exceção à regra em que se pode entrar no domicílio de alguém, na morada, no abrigo. Correto? Agora, flagrante delito e desastre, sim, você vai poder entrar, mesmo que o morador não esteja lá ou não permita. Para prestar socorro, sim. E ordem judicial durante o dia, sim. Ora, como nós vamos marcar a exceção, né? Aqui você não pode entrar, a resposta para o exercício número 1 é a letra A. Só a ciência do morador não é suficiente para te permitir a entrada no município, no domicílio. Tem que haver consentimento. Então vamos lá agora para nossa última demonstração aí dessa aula, correto? Vamos falar um pouco agora de sociologia. Assim, vou voltar um pouquinho, direitos humanos não é só artigo 5º não, né? Tem toda uma obra pequena, não é uma obra grande não, usada no concurso, do professor Ricardo Balestreri, que é um grande especialista brasileiro, tanto do assunto segurança pública, quanto de direitos humanos. Então ele produziu um artigo, um documento em 13 artigos, em que ele propõe uma associação entre polícias e direitos humanos. É outro conteúdo do programa, mas isso aí só fazendo o curso. Sociologia, né, é baseado todo em cima do livro do professor Pércio Santos de Oliveira, alguns capítulos do livro que falam de agrupamentos sociais, falam de modos de produção, cultura, subdesenvolvimento, sistemas de educação. E aqui eu escolhi para a gente falar um pouco sobre os agrupamentos sociais. E aí, a nossa experiência de vida vai ajudar muito nisso. Nós não somos isolados, o homem é um ser social por natureza, e aí, nessas relações sociais com os nossos pares, nós formamos 2 tipos de agrupamentos sociais. O agregado social e o grupo social. O grupo social é mais fácil de falar. É a nossa família. É aquele grupo do partido político, de um sindicato. É aquele grupo do trabalho. É um grupo de comunidade, da vizinhança. Com essas pessoas, a nossa convivência tem mais intimidade, tem mais identidade, ele é mais duradouro, a gente se conhece. Nos agregados, não. O agregado é a formação efêmera, o quê? Efêmera é o quê? De curta duração. As pessoas não têm intimidade, as pessoas não se conhecem. O trato é no nível formal, senhor, né, por favor. Né? Já no grupo, voltando ao grupo, tem mais intimidade, chama pelo apelido, pelo nome e tal, correto? Vou falar de grupos sociais. Eu escolhi dos agrupamentos sociais uma palavrinha sobre o grupo social, correto? Aqui uma definição dos agrupamentos, né? Ao estabelecerem as relações sociais, ao desenvolverem os processos sociais, os homens dão forma a variados agrupamentos sociais, os quais, conforme seja a natureza de sua formação, organização e objetivo, recebem dado tipo de classificação. E aí os nossos 2 são os grupos sociais, né?
Aí eu usei o exemplo da família, né? Escola, ó, igreja, já me vieram outros à cabeça. Mas tem o trabalho, tem a comunidade, a vizinhança e tal. E aqui os agregados sociais. Esses são diferentes. Contato informal, secundário, né? Pouca intimidade, pouco conhecimento. É uma multidão que se forma eventualmente. É um público reunido no estádio de futebol. É uma massa assistindo a um programa de TV, né? Ou um canal de internet. Pois bem, os agregados sociais, perdão, os grupos sociais têm características mais sólidas entre si, né? Essa formação dessa identidade, esse contato mais intenso, mais próximo, mais afetivo, exigem dos grupos maior organização. O agregado tem pouca organização, a multidão é imprevisível, né? Para ela se tornar um distúrbio, não custa nada. O grupo não. O grupo tem mais normas internas, tem uma figura de um líder, né? Normalmente um líder institucional ou carismático atuando sobre o funcionamento desse grupo. As normas são mais claras e precisas. O lugar ocupado social, o lugar social ocupado por cada componente do grupo é mais claro. Você é o que aqui? Eu sou o pai da família, eu sou o filho, né? Eu sou a mãe de família, né? Eu sou o enteado, enfim. Né? No trabalho, você é o chefe, você é o encarregado, você é o supervisor, você é o funcionário, enfim. Na escola, professor, alunos, igreja, padre, pastor, fiel, obreiro, enfim. Então, no grupo social, há essa identidade mais definida, o papel de cada um mais definido, o status de cada um, normas mais definidas, as sanções podem ser positivas, uma recompensa, ou punitivas, né, um castigo, né, por você ter obedecido ou desobedecido a norma. Né? Os grupos sociais têm símbolos, têm referências que o definem, correto? A bandeira, um hino. Então, o grupo social é aquele espaço de convivência, de relação com as pessoas, aonde há essa proximidade e no agregado social há essa característica de quê? Multidão, pouca intimidade, o anonimato, né? A imprevisibilidade, a falta de organização interna, a posição ocupada por cada um pouco definida, né? O líder, quem é o líder da multidão? Normalmente pode até surgir, naturalmente ela não tem, vai surgir alguém que se destaque ali e consiga conduzir, né, a galera. Num público, o público fica ali a meio caminho do agregado e do grupo, né? No público, um pouco mais de identidade não, mas vamos dizer assim, menos anonimato existe, né? Você vai a um show de rock, pressupõe-se que no mínimo aquelas pessoas gostam daquele grupo, gostam de rock. Está no sambódromo, pressupõe-se que aquele público goste de samba. A torcida do Flamengo, né, é um exemplo de agregado social, porque é um público que tem mais regras a cumprir, comprar ingresso, horário, como se comportar. No teatro você não vai ficar vaiando nem falando junto. No futebol você já vai cantar junto. Então o público tem um pouco mais. E aí, ó, já que eu falei da torcida do Flamengo, eu vou usar a do Vasco como referência. Né? A torcida do Vasco no estádio, ela é o público, correto? Mas a torcida organizada do Vasco, a Força Jovem do Vasco, ela é um grupo social. Ali, a experiência de grupo é muito mais rígida, as pessoas se conhecem, têm normas, têm posição, têm status, têm papel a cumprir. E o público não. Tá certo? Então, feita aí uma oratória sobre essas diferenças, vamos aí a um exercício de sociologia falando de grupos sociais e agregados sociais. Sobre as características de um grupo social, assinale a alternativa incorreta. Olha, reparem aqui que a palavra incorreta está em caixa alta, aonde então o objetivo principal dessa questão é testar menos a capacidade de atenção da pessoa do que o conhecimento propriamente dito, né? No concurso, esse incorreto pode vir em caixa alta, em letra maiúscula, mas normalmente vem em minúscula, que aí, além de testar o conhecimento da pessoa, está querendo também pegar ali o nível de atenção que ela tem, correto? E não há nenhum mal nisso. Sobre as características de um grupo social, assinale a alternativa incorreta. Dentre outras, são características do grupo social. Interação social, sim, né? Na família, na escola, no trabalho, na vizinhança, há muito mais interação do que numa multidão, do que num público, correto? Organização, sim, nos grupos, né? Família, escola, trabalho, tem muito mais elementos de organização do que nos agregados, no público, multidão e massa. E conteúdo intencional, sim, né?
a ideia do que é o grupo, para que ele serve, do que ele tem que fazer, o conteúdo de intenção daquele grupo é muito mais sólido do que nos agregados sociais. Então, a opção A está certa e ele quer o incorreto. Dentre outras, são características do grupo social: continuidade, pluralidade de indivíduos, consciência grupal. Isso aqui também está certo, né? Continuidade, né? Um grupo não quer normalmente não quer que ele mesmo acabe, ele quer ser duradouro. Apesar de haver uma identidade comum, os indivíduos são diferentes e variados, né? E consciência grupal, tem que ter um mínimo de noção de pertencimento àquele grupo. C. O objetivo comum constitui uma das características fundamentais do grupo social e forma-se pela união dos membros de um grupo em torno de certos princípios e valores. Claro, se não houver a união em torno desses princípios e valores, vai haver sempre um conflito e o grupo vai implodir. Então, está correto a C. A individualidade é a mais fundamental característica do grupo social. Opa! Não é não. A maior característica do grupo social é a identidade geral. A individualidade existe, mas ela não pode se sobrepor a essa identidade geral. Se você quiser fazer a sua vontade o tempo todo num grupo e nada mais importa, o grupo vai viver em permanente crise, correto? Então não é essa individualidade o mais importante num grupo social. Numa multidão você pode ser individual à vontade, né? Quer dizer, à vontade não, tudo tem limite. Mas vamos lá, está errado esse início. Isto ocorre porque o grupo social é a simples soma de seus indivíduos. Não é, é muito mais que isso. Como se pede o incorreto, a opção D está errada, é ela que nós vamos marcar. E para concluir, exercício 2. Considerando o tema agrupamentos sociais e seus conhecimentos sociológicos, né, pode-se afirmar que são exemplos de grupos sociais, exceto um. Novamente, o que se quer marcar é uma exceção, é para marcar o que não é. Grupo de pessoas de uma família. São exemplos de grupos sociais, exceto um. Grupo de pessoas de uma família, grupo social. Né? Por sinal, o mais importante o mais básico, né? A família. B. Grupo de pessoas de um curso. Perfeito. Ambiente escolar formam grupos sociais. Muito menos intenso, com muito menos solidez do que uma família, mas não deixa de ser. As unidades escolares, os grupos de estudo, formarem grupos sociais e não agregados. Grupos de pessoas num trem, opa! Tipo caso de público ou, dependendo do contexto, multidão. É um grande exemplo de agregado social. E grupo vicinal, vicinal aí, vamos enriquecer nosso conhecimento. Grupo vicinal, vizinhança. Os grupos de vizinhança, as pequenas comunidades tem esse nome, grupo vicinal. E a vizinhança, a comunidade, ela também tem a definição de grupo social. Vizinhança é comunidade em pequena escala, é grupo social, sim. Perfeito? Então, grupo social. Os passageiros de um trem não formam um grupo social. A resposta é a letra C. Correto? Os passageiros de um trem aí, né, vão estar aí ao meio termo entre público e multidão. Quando está tudo dentro da ordem, todo mundo obedeceu seus horários, comprou seu bilhete, se comportou ali dentro, público. Se o trem quebrou, eles foram para a plataforma, estão revoltados com a perda do horário, atraso no trabalho e tal, aquilo ali já se configurou multidão. Os passageiros de um trem, dependendo do contexto, podem ser público ou podem ser multidão. Sendo um ou outro, serão agregados sociais, ainda assim, e não um grupo social. Entre eles, tem muito anonimato, né? A organização interna, enquanto público, no trem até tem bastante coisa, mas fora dele, na plataforma, no exemplo que eu usei, já não tem, enfim. Então, são agregados, correto? Bom, aquele abraço a todos vocês, espero ter vocês aí com a gente, vocês não vão se arrepender, né? E espero mais ainda que a gente tenha força aí para conseguir ingressar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Rejuvenescer, revigorar a corporação, novas ideias, novas pessoas com novos pensamentos. E essa pessoa aí, se Deus quiser, vai ser você, tá certo? Com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu estudo. E a gente está aqui para ajudar, correto? Sejam bem-vindos e vem para o portal aí que a gente vai ter sucesso. Aquele abraço a todos.